Que graça. Aí, Deixa eu começar a gravar. Tá rodando aqui. Pra gente já apareceu gravando. Então vamos. Tá. Aí a ideia, né? Então a ideia da questão é balanceá-la. Então, para isso, a gente inseriu dois coeficientes aqui na equação, tá? Que no caso seria o próprio Na, que não está balanceado, então ele tem dois átomos entrando e precisa de dois na saída, por isso a gente mudou o coeficiente. E o Cl acabou sendo modificado por essa inserção desse coeficiente aqui, então a gente também inseriu aqui na frente do HCl para permitir então esse balanceamento geral. Então a gente precisava estabelecer uma relação entre o ácido clorídrico e o bicarbonato de sódio, porque é o que ele está pedindo, né? Qual é a massa de bicarbonato que reage, sabendo que 9,5 vezes 10 a 25 moléculas entram no processo. E aí estabeleceu-se então essa regra de 3 entre os dois. Primeiro a gente determinou então a massa molar dos dois, e aí determinando a massa molar dos dois, a gente acabou por estabelecer a regra de 3 entre eles. Então, sabendo que 36,5 gramas de HCl tem 1 mol, e esse 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, então qual é a massa presente em 9,5 vezes 10 elevado a 25 moléculas? É o que a gente foi calcular. Então, a gente chegou nesse valor aqui de 57,59 vezes 10 ao quadrado gramas. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. tudo bem. Aí, para eu calcular então a massa de HCl que reage... Peraí, pessoal, que eu vou só despachar essa coisa aqui. Tá despachado já. Então, para calcular essa segunda etapa, precisa estabelecer a relação massa-massa. Porque a gente estabeleceu a relação molécula-molécula para poder achar a massa. E agora eu preciso estabelecer relação massa-massa. Na equação padrão, né, então você precisa olhar, vou colocar aqui em passos, né? Relação molécula-molécula para achar a massa. Essa foi a primeira etapa. Agora você precisa estabelecer uma relação, né, que é a relação massa-massa. O que isso quer dizer? Que é a proporcionalidade entre a equação padrão e aquilo que você quer obter. Beleza? Então, a gente vê que na equação padrão, que é essa equaçãozinha que aparece bem aqui, né? A equação que aparece lá em cima, ela reage 2 mols de HCl com 1 mol de Na2CO3, não é isso? Porque tem 2 aqui, então são 2 mols ou 2 moléculas, com uma molécula de Na2CO3. Então você precisa estabelecer a relação entre os dois, porque ele está me dando a relação que ele quer saber entre a massa de CO2 de carbonato, né, de Na2CO3 que reage, com aquela massa de HCl. Então você precisa estabelecer a relação entre os dois. Como fazer isso? Então, você vai pegar a reação padrão, que diz o seguinte, que 2 mols de HCl reage com 1 mol de carbonato, né? Bicarbonato de sódio.
Então, aí, a partir disso, você vai estabelecer a relação entre essas massas. Um novo slide aqui. Então, qual é a relação? Você vai ter, então, 2 vezes a massa do HCl, que seria a massa molar do HCl, e 1 vez a massa molar do bicarbonato. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 26,5 está para quanto? Quanto é a massa do bicarbonato? 106. 106 gramas. Então, essa é a relação. Que diz o seguinte, então, que 73 gramas de HCl reagem com 106 gramas de bicarbonato. Né? Essa é a relação estabelecida. Aí, a partir disso, você vai calcular, então, em relação à massa que você achou que foi essa massa de HCl. Então, ele quer saber qual é a massa de bicarbonato que vai reagir com aquele número de moléculas que possuem essa massa de 57,59, né? 57,59 vezes 10 elevado ao quadrado vai reagir com qual massa? X. Ok? Então, vai ficar 73 vezes X é igual a 106 vezes 57,59 vezes 10 ao quadrado. Então, o teu X vai ser igual a quanto? Alguém calculou aí? 106 vezes 57,59 dividido por 73 vai dar 83,62 vezes 10 elevado ao quadrado. O que? Gramas de bicarbonato. Deu para entender? Até aqui? Tá tranquilo? Sim. Você pode recapitular rapidinho, professor? Então vamos lá. Eu preciso, para estabelecer lá aquela relação entre um e outro, beleza? Eu preciso primeiro achar a massa que reage, porque ele está querendo saber massa, mas ele me dá molécula, não é isso? Ele dá número de moléculas e não a massa de HCl que entra. Então, para eu estabelecer relação massa a massa, eu primeiro preciso estabelecer a relação molécula a molécula para achar essa massa de HCl, que foi feita nesse primeiro momento. Fazendo toda aquela relação, a gente chegou a essa massa aqui. Tranquilo? Agora, para estabelecer a relação massa a massa, eu preciso saber, na equação padrão, quanto reage com quanto. Para eu saber quanto de bicarbonato eu vou precisar para reagir com essa massa de HCl que a gente achou no primeiro momento. Então, a tua equação padrão diz para ti que eu tenho 2 mols de HCl reagindo com 1 mol de bicarbonato. Isso quer dizer, então, que 2 vezes a massa do HCl reage com 1 vez a massa de quem? Do bicarbonato, que foi realizado aqui. Vai ficar 2 vezes 36,5 está para 106, que é a massa do bicarbonato. Então, 73 gramas de HCl reage com 106 de bicarbonato. Eu quero saber, então, quanto de bicarbonato reage com aquela massa que a gente achou, que é de 57,59. Aí você faz aqui, então, aquela regrinha de 3 e o x da Xuxa, né? Multiplica 73 com x e 106 vezes 57 para achar esse valor aqui. Tranquilo? Se você multiplicar pelo x ao quadrado, você também pode achar um valor aí de que vai ficar 8.362 gramas, não é isso? Ou x vai ser aproximadamente 8,3 o quê? Quilos, não é isso? Quilograma. Ah, sim. Beleza. Beleza? Aham. Ok, Aí, obrigado, professor. vamos fazer ainda tem mais uma pergunta lá, né?
a massa de CO2 que é formada. Aí agora eu vou precisar, então, estabelecer uma relação entre a massa do HCl e a massa do CO2, não é isso? Que é o que ele quer saber aqui, a massa de CO2 formada a partir de quê? Dessa quantidade de molécula que entra no processo. Tá certo? Então, você vai precisar estabelecer essa relação. Vamos lá, terceiro passo. Determinar qual a massa de CO2 formada. Então, eu preciso estabelecer, mas antes disso, a gente não calculou a massa molar do CO2, né? Calculou só do bicarbonato e do HCl. Qual é a massa do CO2? Então, a massa molar do CO2 vai ser igual a 1 vezes 12 mais 2 vezes o quê? 16. Vai dar o quê? 48 gramas por mol. Tá? Se tiver dúvida, é só pegar a tabela periódica. 12 é a massa molar do carbono, 16 é do oxigênio. Então, quer dizer, pegando a equação, vou trazer ela para cá, para ficar mais fácil da gente observar, né? Pegando a equação química, então você vai ver o quê? Que 2 mols de HCl reagem com quantos mols de dióxido de carbono? 1 mol, não é isso? Qual é o coeficiente que você tem aqui? Não é 1 mol de CO2. Então, quer dizer o seguinte, que duas vezes a massa molar do HCl, que é 36,5, vai reagir com 1 vez 48, que é a massa do CO2. Mas aí ele quer saber qual é a massa de CO2 que é formada a partir daquela massa que entra. Qual é a massa que entra? 9, não sei quanto vezes Ah, 10. É isso? Essa aqui, ó. 57. Ah, é que a gente calculou, né? 57,59 vezes 10 ao quadrado. Essa massa vai reagir com quanto? Com x, que é o que eu quero descobrir. Então vai ficar 73 vezes x é igual ao quê? A 48 vezes 57,58 vezes 10 ao quadrado. Então, teu x é igual a... É só calcular, né? 48 vezes 57,58 dividido por 73. 27,86 vezes 10 ao quadrado. Ou, né? Ou x é igual a 3.786 gramas. Ou x é igual a 3, ixi, sozinho. O teu x é igual a 3,786 quilogramas. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Deu, vai entender bastante. Beleza, professor, deu sim. Só exercitar agora. Exercitar para conseguir fixar e aprender a resolver os exercícios olhando lá tudinho o comando. Tentem resolver essa aqui, ó. Exemplo 4 aqui. Tá como exercício aí de fixação para vocês, tá? Tentem resolver ele. Ok. Aí amanhã de manhã, a gente vai ver sobre pureza, tirar algumas dúvidas sobre pureza e outras dúvidas sobre o que mais possa cair na prova, como o tipo de ligação e tudo mais. Tranquilo? Beleza, professor. Tá susso aí, pessoal? Ninguém tem dúvida? Algumas. Qual é a dúvida? Você... Ah, não, sobre esse assunto,
É só exercitar agora, mas eu digo sobre os outros, aí a gente vê se amanhã. Né? Tá, Aí vocês tragam as dúvidas de vocês amanhã, a gente vai discutir eles, tá? Anotem e tragam todas as dúvidas, porque não esqueçam, a gente dificilmente vai ter aula síncrona de novo antes da prova, então tragam as dúvidas, tá? Sobre aqueles conteúdos que a gente repassou. Ok, professor. E as meninas aí, ninguém tem dúvida? Ou foram dormir já? Nenhuma dúvida. Tranquilo? Sem dúvida sobre esse assunto. Então, beleza, pessoal. A gente se vê amanhã, tá? Meio-dia já, vamos almoçar, que mais tarde tem aula de novo. Ok. Ok, tchau, professor. Obrigada. Professor, obrigada pela Tchau, aula. professor. Obrigada. Tchau, professor. Valeu, galera. Falou. Tchau. Professor, você vai disponibilizar